Dois detentos fugiram de uma viatura do grupo de escolta tático prisional de Minas Gerais. Olha que loucura, pessoal, olha as imagens. O caso aconteceu na região da Via Expressa, no município de Contagem, na tarde desta quarta-feira. Os criminosos estavam em movimentação de escolta quando o veículo ficou preso no tráfego intenso da via. Aproveitando-se deste momento, a dupla conseguiu abrir o camburão e fugir entre os veículos. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado, os criminosos foram recapturados poucas horas após o ocorrido. E o caso está sendo investigado. Que operação Tabajara, hein? E olha que eu vou falar, olha só que loucura, olha as imagens aqui. Meu amigo, você não faz um planejamento do tráfego das vias eleitas previamente para fazer esse transporte? É na orelhada? É no chutômetro? Eu queria te ouvir, Diego Tavares, mas antes é o seguinte, que eu conheço o secretário da Segurança Pública de Minas Gerais, é um grande jurista, está fazendo um grande trabalho, é o professor Rogério Greco, tem vários livros publicados, é um concorrente, um bom concorrente, né, no mercado de livros. Mas, Rogério Greco, você é muito bom, tenho certeza que você vai dar uma chamada de atenção, porque a semana que vem eu quero bater um papo com você aqui no Linha de Frente. Diego Tavares. Olha, Capês, enfim, não deveria acontecer, mas esse tipo de acidente às vezes acontece na gestão pública, enfim. Estamos falando de seres humanos são passíveis de erro. O que me chama a atenção é que nas imagens que a gente observa, que está agora no nosso vídeo aqui, nós não vemos um carro batedor, ninguém acompanhando o transporte de preso. E, geralmente, pelo menos aqui em São Paulo, quando eu vejo um carro transportando preso, sempre tem uma ou duas viaturas fazendo o acompanhamento, o que sem dúvida nenhuma poderia ter aumentado aí o tempo de reação dos policiais, que não sei se viram pelo retrovisor, se algum carro que estava atrás acabou buzinando para alertá-los, mas enfim, me pareceu de fato um erro operacional aí. Ainda bem que conseguiram recapturar esses dois presos e que eles não tiveram oportunidade de cometerem o crime nesse breve momento em que permaneceram soltos, né, foragidos, após deixarem o camburão aí. Enfim, espero que o nosso colega jurista Rogério Greco tome as providências para que isso não volte a acontecer no estado de Minas Gerais. Agora, Fábio Santana, chega aqui uma informação que já começa a tornar a incompetência em suspeição. Porque os detentos que estavam dentro do camburão, que parou numa via de tráfego intenso, quando sempre é feito um planejamento prévio, cerraram, tinha uma serra. E utilizando essa serra, eles conseguiram abrir a porta de trás. Será que ninguém viu uma serra dentro do camburão? Eu estou aqui, a gente vai reiteradamente, nós vamos falando de incompetência, mas eu costumo dizer o seguinte, meu amigo, quando a imprudência é muito grande, quando a negligência é muito grande, isso tem um cheiro de dolo. Fábio Santana. Capês, sem dúvida nenhuma, esse caso tem que ser investigado aí com os mínimos detalhes, porque não me parece que o procedimento da polícia preveja uma fragilidade tão grande quanto a gente viu. Não deve, assim, eu não sei, não conheço o procedimento a fundo, mas não acredito que seja permitido um transporte de presos dessa forma. Então, não parece que o procedimento adotado pela polícia seja esse. Se for, é realmente importante que o secretário tome alguma providência em relação a isso, né? Para que mude o procedimento. Agora, se o procedimento não é esse, houve um descumprimento, uma violação do procedimento, então os policiais precisam serem investigados para ver o que aconteceu. Agora, agravado por esse fato da serra, né? Então, só por isso já é uma questão a ser verificada de forma muito percussiente aí. Agora, me parece que quando há esse tipo de imprudência, a pessoa que vai cometer isso não pode imaginar que alguém vai ter um celular que vai filmar? Hoje em dia todo mundo filma tudo, né? Quer dizer, não vai imaginar que alguém vai filmar o que está acontecendo ali. Então, me parece uma imprudência, assim, em nível, enfim, condições assim consideráveis, né, significativas. Agora, de fato, nós temos que ver aí até que nível foi esse tipo de imprudência. Se for uma imprudência gravíssima, que também é absolutamente indesejada na administração, ou se foi algo doloso, como você muito bem colocou.
Agora, o Luciano Pacheco não é um fato isolado. Isso tem acontecido em outros locais do Brasil também. Está faltando o quê? Treinamento? Eu não acho que é questão de treinamento não, Capês. Eu acho que é questão de combate à corrupção mesmo. A corrupção, ela campeia nos órgãos estatais e, claro, na segurança pública isso não poderia, ela não estaria blindada, nem teria por que ficar para trás, principalmente, muitas vezes, como a gente já falou largamente aqui hoje, em outros dias, tendo organizações, facções criminosas por trás. Você se lembra, nossos espectadores se lembram, daquela fuga espetacular daqueles 2 presos do presídio federal ali de... Sim, o Deizinho e o Tatu. Sim. O Deizinho lá do Rio Grande do Norte. Que o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, uma força-tarefa, demoraram 40 dias para recapturá-los. E o que é pior, hein? O Tatu saiu por cima, não sei então, exatamente, o Tatu saiu por cima. É óbvio que ali havia conivência de agentes penitenciários, senão essa fuga jamais poderia ter ocorrido. Nesse caso aí de Minas Gerais, como é que o preso está sendo transportado com uma serrinha? Ele não foi revistado antes de ser colocado na viatura? Isso é um procedimento padrão. Evidentemente, há conivência de agentes públicos que estão cooptados pelo crime. E cabe agora à administração pública, à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, apurar com rigor isso e punir os responsáveis. Deise Chocari. Então, sabe uma outra coisa que eu fico pensando, assim, além desses fatores que vocês trouxeram aqui, mas também acredito que Minas Gerais está passando por um momento de segurança pública também bem delicado, né? Bom, quem não está aqui no Brasil. Mas tem um problema muito sério na região de Belo Horizonte e nas áreas rurais de Minas Gerais, né? Isso tem sido um problema lá também. Mas quando eu olho esse tipo de matéria, a primeira coisa que a gente pensa como cidadão, assim, é se sob custódia já tem brecha para fugir da segurança, tu imagina o cidadão comum que está andando na rua, como é que não está a vida para ele, né? E eu acho que tem um ponto, assim, que a Secretaria de Segurança tem que investir em melhores viaturas e em tecnologia. Primeiro, tecnologia, colocar câmeras nas viaturas, colocar câmeras nas prisões e fazer uma identificação melhor. Eu acho que se existe corrupção, também outra coisa que precisa melhorar nas polícias do país é aumentar o efetivo e melhorar o salário dessas polícias, né? Eu acho que eu sempre defendo assim que polícia e professor não podem faltar e não podem ser desqualificados no Brasil. Mas no primeiro momento eu acredito que o investimento em tecnologia para essas viaturas seja um bom primeiro passo aí, né? Porque com certeza se eles tivessem com a serrinha ali, tivesse câmera, às vezes tem a estafa dos policiais que estavam ali, a gente não pode descartar isso também, né? São seres humanos, às vezes estão estafados, cansados, mas eu acredito que um bom investimento em tecnologia já é um bom primeiro passo aí.